A paz do Senhor, queridos, é um grande privilégio poder estar com os irmãos nesse dia e compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, as nossas vidas. E eu quero compartilhar com os irmãos e nesse reflexões da palavra dessa noite, eu gostaria de compartilhar um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo de número 29. É uma mensagem que foi pregada pelo nosso superintendente, pastor Paulo Berg, esteve na nossa igreja domingo, ministrando sobre esse tema. Eu gostaria de pegar alguns aspectos, daquilo que foi ministrado, principalmente sobre a vida desse homem, do rei Ezequias, e trazer para nós uma reflexão sobre o tempo que nós temos vivido, como servos do Senhor, como crentes, e através dessa reflexão nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Então o texto está em 2 Crônicas, no capítulo de número 29. Quero ler a partir do versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundície, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo, o Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários aos deuses de Israel. Pelo que veio grande ira ao Senhor sobre Judá, Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assóbios. Como vós o estáis vendo, como os próprios olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, vossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, e para servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Queridos, esse texto, ele conta a história do reinado do rei Ezequias. E é interessante porque eu gosto muito da história dos reis, porque nós vemos um ciclo, e eu já ministrei sobre isso, um ciclo muito definido, os reis, alguns deles, começavam bem o seu reinado, tinham decisões até que dentro da visão, daquilo que Deus gostaria que eles tivessem. Ao longo da sua trajetória, ele se perdia e morria longe dos caminhos do Senhor. Então, basicamente, a história dos reis de Judá, que aqui é o que relata 2 Crônicas, é um ciclo de pecado, um ciclo de destruição do evangelho muito grande. E nós vemos aqui no rei Ezequias um grande diferencial. Nós conseguimos enxergar na vida de Ezequias que verdadeiramente ele foi um homem que entendeu o seu propósito naquele lugar e cumpriu o seu chamado de acordo com aquilo que Deus tinha proposto para a vida dele. A palavra do Senhor diz no capítulo de número 29, no versículo de número 1, que ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, um rei jovem. Começou a reinar jovem. E ele era filho de Abia, que era filha de Zacarias. E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 2, que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo
tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Ele fez tudo o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Então, queridos, nós vemos nesse texto um grande diferencial na vida de Ezequias, e nós precisamos tomar essa visão, ou tomar essas atitudes de Ezequias para as nossas vidas. Nós vivemos hoje um tempo onde o evangelho ele tem sido banalizado, onde o evangelho tem sido compartilhado de uma forma tão superficial, e as pessoas não conseguem viver e se aprofundar verdadeiramente no evangelho. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se envolver e verdadeiramente tomar uma decisão firme na sua vida. Porque o que tem sido oferecido para elas é um evangelho que acaricia o pecado, é um evangelho que é um evangelho superficial, é um evangelho que vem de encontro às nossas necessidades, mas não. O evangelho que nós vivemos e que pregamos é o evangelho que é capaz de transformar as nossas vidas. Por pior que seja a nossa situação, ele é capaz de transformar as nossas vidas. Não é um evangelho raso, não é um evangelho mesquinho, egoísta, não, é um evangelho que é suficiente para transformar as nossas vidas. Então, querido, hoje eu quero compartilhar com você a história de um rei que entendeu o seu propósito, o seu chamado. E é interessante que ele assumiu o reinado, né, de um rei, Acaz, cujo no capítulo de número 28, versículo de número 22, conta um pouco sobre a idolatria, a forma que ele vivia. Olha só como vivia Acaz. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, lhes oferecei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou a casa os utensílios da casa do Senhor e fez em pedaços. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Então, ele assume o reinado de Acaz. Ele assume o reinado de Acaz. Um homem que foi completamente envolvido pela idolatria, pelo mundo, pelo aquilo que o mundo estava oferecendo. Acaz, ele se envolveu profundamente com o mundo e ele pagou um alto preço por isso. Vem Ezequias e assume o reinado, assume um povo, assume um reino aonde a corrupção moral, a corrupção religiosa, a corrupção das morais, do moral e bom costume tinham sido corrompidas, e ele assume esse reino com o intuito de transformá-lo segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor diz que uma das primeiras coisas que ele faz é abrir a casa do Senhor. Não tem por que estar fechada, é a casa do Senhor, precisa estar aberta. Tirou toda a idolatria de Jerusalém, tirou tudo aquilo que não provinha do Senhor e começou a reestruturar, fazendo uma reforma religiosa na vida daquele povo. E o povo começou a entender e ver que verdadeiramente ali existia um rei que temia ao Senhor. O que eu quero trazer ao seu coração hoje, querido, é que eu e você nós precisamos entender. O mundo tem oferecido tantas coisas para nós. Assim como fez com Daniel. Ofereceram as maravilhas do reino. O mundo tem oferecido coisas maravilhosas para nós. Mas essas coisas, elas nos tiram da presença do Senhor. Essas coisas nos afastam da presença do Senhor. Quando nós nos envolvemos com o mundo e deixamos ser envolvidos pelas práticas do mundo, os nossos olhos são fechados e nós não conseguimos ver a grandeza
do Senhor nas nossas vidas. Olha o que Ezequias falou, versículo de número 10. Agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Um rei, com uma posição de rei, ele resolveu, ele falou assim, olha, agora eu decidi fazer uma aliança com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que a ira se afaste da minha presença e eu possa viver, e o povo possa viver as grandezas do Senhor para a sua vida. Querido, eu faço um convite para você nessa noite, a se santificar. Eu faço um convite para você mudar a sua vida, transformar a sua vida. Não é porque a sua história, assim como um reino herdado por Ezequias, não é porque a sua história do passado era uma história de destruição, ou dos seus pais, da sua parentela, da sua família, que precisa ser uma história de destruição na sua vida também, querido. Você pode querer e conquistar coisas grandiosas no Senhor, por isso você precisa tomar um posicionamento diante do Senhor. Sempre falo sobre a questão do posicionamento. Quando eu me posiciono como crente, como servo do Senhor, e entendo que se eu fizer algo que vai desagradar ao Senhor, eu terei consequências sobre isso. Querido, a minha vida começa a ser transformada porque eu me posiciono diante da grandeza de Deus. Eu digo, como Ezequias, eu estou resolvido em fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel. Com quem você tem se aliançado? A pergunta que eu te faço é: com quem você tem se aliançado? Você tem se aliançado com o mundo? Com os prazeres? Com o pecado? Você tem se aliançado com deuses estranhos? Você tem se aliançado muitas vezes com a preguiça, com a murmuração, com a mentira? Porque o reino do Senhor não é para os fracos. O reino do Senhor é para os valentes, o reino do Senhor é para aquele que rompe, o reino do Senhor é para aquele que verdadeiramente quer transformação de vida. Não é para aqueles que murmuram, não é para aqueles que lamentam, não. O reino do Senhor é para aqueles que querem transformação de vida. Querido, entenda, coloque isso na sua cabeça e se posicione, querido. O Senhor está à procura de homens e mulheres que tomam um posicionamento diante do Evangelho, diante do reino de Deus. Se posicione. O mundo está carente de homens e mulheres que se posicionam diante do mundo. O meu desafio, o seu desafio hoje é assumir um legado de destruição, assim como Ezequias assumiu, e transformar em um legado de bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Que essa noite você possa se desafiar e olhar para o seu interior e dizer: Senhor, eu preciso de um posicionamento. Eu assumi isso aqui, mas não dá para ficar dessa forma. Eu preciso me posicionar. Precisa haver transformação de vida. Precisa haver renovação da mente. Precisa haver um fogo que arde no meu peito para que a graça do Senhor possa transbordar ainda mais na minha vida e eu possa contagiar a vida de outras pessoas. Querido, chegou o tempo de você se posicionar, abrir a porta da casa do Senhor, que haja transformação, renovação, graça, misericórdia sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Guarde essa mensagem no seu coração. E assim como Ezequias, resolva fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E até o nosso próximo Reflexões da Palavra, com uma palavra do céu para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima semana, o nosso Reflexões da Palavra. Deus abençoe.